A maquiagem não muda o que a gente é, isso é fato. Mas ela eleva o que o espelho às vezes esquece de mostrar pra gente, né? A nossa força. Hoje eu vou contar pra vocês uma experiência minha, uma fase que eu estava insegura e como a maquiagem me ajudou a elevar, né? A fazer eu voltar a ter essa segurança pessoal, né? Ser pessoa mais segura e também falar um pouco da minha jornada e autoconhecimento. Oi, gente, eu sou a Julie. Hoje eu tô aqui com um vídeo bem diferente. Eu tô aqui de cara limpa, vou fazer uma maquiagem com vocês. Enquanto eu faço a maquiagem, eu converso com vocês sobre o autoconhecimento, que é o que a gente fala nesse canal, né? Como vocês sabem, eu estou no processo de expansão da consciência e a maquiagem me ajudou muito a me autoconhecer. E a expansão da consciência nada mais é de você observar seus pensamentos, né? Cocriar, manifestar, né? Você está vivendo aqui o agora. Então hoje eu vou trazer experiências minhas que eu estava insegura e que a maquiagem me ajudou a me desenvolver também no autoconhecimento. Já falo aqui que a experiência, como vocês sabem, é minha, né? Eu não tenho nada assim de extraordinário, mas assim, às vezes sirvo como inspiração, como outras pessoas servem de inspiração para mim. Então eu faço coisas simples no meu dia a dia para elevar principalmente minha frequência, que no caso a maquiagem me ajuda, que a minha frequência fica mais alta. Como o autocuidado é um ato de amor, né? Às vezes a gente não tem esse autocuidado e às vezes a gente também não percebe como isso afeta o nosso dia a dia. Principalmente hoje, nós mulheres e mães, né? A gente não tem aquele momento de autocuidado. E como eu não tenho esse tempo de autocuidado, de ir para um salão, eu faço esse autocuidado em casa. E o momento da maquiagem pra mim é um dos momentos onde eu consigo me conectar comigo mesma, olhar no espelho, olhar nos meus olhos e, sabe, me sentir, me observar como pessoa, como pensamento, indivíduo nesse plano. É um ritual. E aqui também, quando você faz a maquiagem, você pode também... É o exercício que eu faço, né, que dá certo pra mim. Você pode meditar, né, de olhos abertos. O Joe Dispenza, ele fala sobre isso. Medite de olhos abertos. Eu tô nessa fase de aprender a meditar de olhos abertos, né, e a parte que eu fico mais focada e mais presente é quando eu estou me maquiando. Então, aqui, quando eu estou me maquiando, eu imagino meu futuro, o que eu quero cocriar. Então, assim, já de dica, né? Quando você for se maquiar, observe seus pensamentos, fica aqui no aqui e agora, né? No momento presente e começa a ter começa a criar esse hábito de se maquiar e meditar. Então, eu já tô fazendo aqui na minha pele, enquanto a gente fala, mas... E também, como a imagem influencia a nossa autopercepção, né? Eu sou um tipo de pessoa que, quando eu tô sem maquiagem, às vezes, não é todas as vezes, né? Eu fico muito... Eu já observei que eu fico muito, assim... Não triste, mas eu não me sinto confiante, sabe? Eu não sou um tipo de pessoa que... Eu preciso da maquiagem para sobreviver, mas quando eu tô com uma estima baixa ou que eu sinto que a minha frequência tá baixando, eu olho no espelho e eu falo, eu vou fazer uma maquiagem para dar uma elevada na minha autoestima e aumentar a minha frequência. Vocês são assim também, mulheres? Ou sou só eu? Porque é incrível, gente. Claro que, tipo assim, a gente não fica naquela questão de vício, né? A gente pode usar a maquiagem como ferramenta de conexão com a gente, né? Eu mesmo, tipo assim, às vezes eu tô, né, vejo que minha frequência tá baixando, eu já vou lá e já começo a me maquiar, me cuidar, né? Então é bom a gente tirar um tempo pra gente, que a gente que é mãe e tá nesse mundo, nesse plano aqui, produzindo e sempre fazendo as coisas, às vezes a gente não acha tempo. Mas, de fato, que é importante a gente ter esse tempo, né? E
E não é um disfarce, sabe? É uma reconexão com a gente mesmo, né? E então, como a gente pode usar a maquiagem pra se auto-beneficiar, né? E toda vez que eu estou maquiando, vou passar o primer aqui, toda vez que eu estou me maquiando, eu tento me conectar com o meu eu interno, que é minha centelha divina. Às vezes eu converso com a minha espiritualidade, maioria das vezes, né? Minha centelha divina e minha espiritualidade, elas andam junto. E eu escuto muito, fico muito em silêncio, né? Quando eu tô nessa fase de me maquiar. Então, façam esse processo, sabe? Observem seus pensamentos, o que você gostaria de mudar, né, em você, como que você consegue, né, melhorar como pessoa, ser uma pessoa melhor nesse mundo pra você, pro mundo e pras pessoas ao seu redor, né, tua família, teus filhos, seu companheiro. E veja, você fazendo essa análise, o mundo já muda ao seu redor. É sobre você mudar. Se você não mudar, nada muda, né? Como a gente sempre fala. E aí, gente, uma pergunta eu faço pra vocês. O que você... Quando você se olha no espelho, o que você vê? Como que você se olha? Você se olha com carinho ou você se olha com crítica? Como é que é a sua percepção de você mesmo? Das suas ações? Como é que é? Então a gente tem que fazer essa análise quando você estiver meditando, né? Maquiando. Joe Dispenza também fala que a gente é o reflexo do que a gente tá vivendo, né? Da sua persona. Então, você olha pro teu redor, a tua realidade te deixa feliz? Ou você tá triste, frustrado, com medo, preocupado? Preocupada, né? Preocupada. O que você vai fazer pra mudar? Como a gente vai fazer isso pra mudar? Né? Então, assim, Julie, né? Eu comecei a colocar isso no caderno, sabe? Como as pessoas que eu admiro, né? Eu falo de admiração porque a gente tem aquelas pessoas que a gente se inspira. Não tô falando de inveja, gente, eu tô falando de inspiração, tá? Como que elas se comportam? O que eu posso pegar de personalidade delas, trazer pra minha vida, pra minha realidade, que vai funcionar pra mim? Não é mesmo? Então, assim, a gente tem que fazer essa autorreflexão pra a gente melhorar como pessoa, não é mesmo? A gente melhorando como pessoa, muito provavelmente ao nosso redor, até as outras pessoas, né, família principalmente, pode ser que mude. E isso é reflexo do que a gente é, né? O reflexo de como você está se tratando, de como você está lidando com a vida. E outra coisa, assim, que eu tô fazendo, que tá sendo bom pra mim, é cuidar de mim interno. Às vezes eu me cobro muito, né? Eu acho que todo mundo, né? Mas a gente se cobra muito, assim, de descanso. Esse produto tá acabando, gente, é minha base. De descanso, às vezes eu não me permito descansar, sabe? Então isso tá me gera ansiedade. Aí tudo bem se eu descansar, tudo bem eu meditar. Eu tava me sentindo muito culpada em pedir ajuda pros meus pais ou pra alguma amiga, me ajudar com as meninas principalmente. Então eu tô me pegando mais no ato de, tipo assim, ser gentil comigo mesma, sabe? Às vezes no meio do dia eu tomo um banho, volto aqui me maquiando, aí tenho gravar vídeo pra vocês, dou uma pausa no serviço. Aí falam assim, Julie, mas você trabalha em casa, é fácil pra você falar. É como eu disse, a gente tem que parar de ser vítima, a gente ter a autorresponsabilidade da vida da gente, né? Ou seja, tudo que você tá vivendo hoje, você mesmo co-criou,
né? Você mesmo já estava fazendo isso, consciente ou inconsciente. E o que você pode fazer para mudar a tua realidade? Observando, mostrando para você mesmo o que você quer mudar de vida, mudar de persona, e assim, por consequência, você vai mudar a sua realidade. Alguns anos atrás, eu tava morando com os meus pais, né? Eu já falei isso num vídeo. E eu tava com 35 anos, eu tinha uma ideia de como seria a minha vida e não tava acontecendo. E daí eu me frustrei. Foi quando eu entrei em, acho que catarse, né? Foi quando eu comecei também a fazer o caminho das palestras do professor Hélio Couto. E aí eu me vi numa encruzilhada mesmo. O que eu vou fazer agora? E eu tava me vitimizando o mundo, a pandemia, o meu ex-patrão, porque eu não consegui, tava recebendo R$1.000, R$1.200 na época, e eu não conseguia me manter na casa dos meus pais, gente, vocês acreditam? Então, assim, eu tava criando aquele momento reclamona, reclamava de tudo, nada tava bom, saí de um serviço, fui pro outro, engravidei, né? Já tava com uma mente mais expandida, mas mesmo assim estou no processo, né? Mas eu tava muito ainda recente, então eu não sabia desejar, né? O que me atraía, eu não sabia fazer essas coisas, mas inconsciente eu consegui atrair minhas filhas, né? Que é pela lei da atração. E ainda assim eu culpava o pai das minhas filhas por isso, por aquilo, enfim. Nunca me responsabilizava de nada que eu fazia. E aí um dia eu li um livro que fala sobre autorresponsabilidade. Vou deixar aqui o link abaixo, o livro que eu li, para vocês darem uma olhada depois. E ele trouxe essa questão da gente ser vítima, da gente se responsabilizar pelos nossos atos. E aí me trouxe um pouco de realidade. Um pouco de realidade não, né? Me trouxe muita realidade, assim, do que eu tava vivendo. Por conta de eu parar, né? E pensar por que eu tava colocando a culpa nos outros e eu não tava fazendo por mim mesma. Então foi quando eu comecei, eu já tava fazendo o caminho das palestras, eu começava e parava porque eu tive muita catarse. Catarse nada mais é que limpeza, tá, gente? Tanto físico, como emocional, como espiritual também. Eu tive muita experiência com catarse diversas vezes no mundo no físico, né? Que às vezes dá aquela coisa de vômito, né? Você tem um distúrbio, às vezes alimentar, você fica gripado do nada. Eu tive um abscesso na garganta, hoje eu entendo que era uma limpeza. Eu tive muita catarse emocional de choro, várias vezes, principalmente da minha criança interior, né? Então eu tô cuidando da minha criança interior. Isso daí também faz com que a gente se autorresponsabiliza, a gente coloca que é passado, vive no passado, né? Então, quando eu comecei a me autorresponsabilizar, minha vida começou a mudar. E coincidiu que eu estava vivendo minha maternidade, né? Que no caso, vocês sabem que eu sou mãe de 2 menininhas gêmeas. E calhou de eu ter minhas filhas, né? Na mesma época. E a responsabilidade veio junto. E assim, pra mim hoje vendo, foi até mais fácil, sabe? De lidar com isso. Porque aí eu saí da casa dos meus pais, eu já tinha essa casa com a casa minha e do Rogério, né, que é o pai das minhas filhas. Eu já tinha casa e aí a gente se mudou pra cá. Mas teve uma parte da minha vida que eu não queria vir mais pra cá por conta do que eu já tinha passado com o pai das minhas filhas antes da gente separar. E eu tinha desistido dessa casa, ele ia vender, enfim. Depois eu fui voltando ao meu eu, né? Entendendo que a vida da gente, às vezes, não é do jeito que a gente quer. A gente tem que se responsabilizar e trabalhar pra cocriar a vida que a gente quer, né?
Então, nessa época, eu lembro que eu fiquei muito. Na época da pandemia, eu parei de me maquiar. Eu tive um relacionamento. Hoje eu vejo que era tóxico. E eu sinto que a pessoa não gostava que eu me maquiasse. Mas eu não sei porquê, assim. E eu fui parando de me maquiar. E minha autoestima foi de ladeira abaixo, porque maquiagem sempre foi o meu forte. Eu sempre gostei de me maquiar, me ter essa autoestima na maquiagem. E quando eu tive minhas filhas, aí eu voltei, né? Na minha gravidez, foi gravidez de risco. E eu fiquei muito mal, assim, sabe? Muito mal mesmo. E eu não tinha coragem pra fazer nada, gente. Nada mesmo. Ó, uma dica, escovinha de dente própria pra isso, né? Pegue uma só pra isso. Pra pentear sua sobrancelha, gente, é maravilhoso. É assim, ó. Então, vou fazer sobrancelha e já vou. Então, gente, sobrancelhinha feita. Então, voltando à nossa conversa, né? Dicas, né? Pra gente fortalecer nossa autoestima, nossa autoconfiança. Então, as práticas para fortalecer nossa autoestima. Usando o autoconhecimento para isso, né? Uma das práticas que eu uso é a maquiagem. E eu contei essa historinha pra vocês sobre a pandemia, porque foi a historinha que a gente conta, que a gente não pode, ou onde eu me senti bem segura pra maquiar, tanto minhas clientes como eu, sabe? Não tava me sentindo confortável pra me maquiar naquele momento. E depois que eu fui mãe, tem toda aquela coisa de puerpério. Então, uma das dicas que pra mim, é fascinante, é maquiagem. Aqui eu já me conecto comigo mesmo, medito. Isso hoje em dia, tá, gente? Isso aqui é muita prática. Me conecto comigo mesmo, medito. Trago minha essência, olho pra dentro de mim, né? Principalmente nas horas que eu tô bem mais vulnerável, às vezes quando minha frequência baixa. Então é um jeito de eu me conectar comigo mesma, um jeito de eu ficar atenta aos meus pensamentos. E queria fazer uma pergunta pra vocês. O que você vê quando olha nos olhos? Igual aqui eu tô olhando no espelho. O que você vê? O que você sente quando você se olha? Porque assim, às vezes a gente nem pra pensar nisso, né? O que a gente vê, como que as pessoas estão me enxergando, como eu quero que as pessoas me olhem, me vejam, né? Me olhem não. Como eu quero que as pessoas me vejam. O que você tá nutrindo dentro de você? Porque tudo isso reflete, né? A maquiagem é só uma ferramenta externa que te ajuda no interno, né? Você se maquiando, igual eu falei. Para com esse momento para meditar. Vou ser bem repetitiva nisso, que funciona muito para mim. E você fazendo essa reflexão, né? Olhando para você, você tendo um caderninho, eu sempre deixo um caderninho ou um notebook do meu lado ali. Às vezes eu tenho os insights, às vezes eu tô me maquiando, olhando para mim. Me olhando tanto interior como no exterior. E aí eu tenho os insights, aí é onde sai algumas ideias bacanas, meu momento de criatividade. E eu tô conectada com a minha centelha divina e eu estou atenta no que ela tá falando pra mim. É importante às vezes a gente silenciar, porque o silêncio também fala. E quando eu falo silêncio, eu falo da nossa centelha divina, no que você acredita, às vezes espiritualidade, né? Então, a espiritualidade também a gente tem que ficar atenta. Eu sou muito conectada com a minha egrégora espiritual, às vezes estou no dia a dia, assim, principalmente quando eu me silencio, então o silêncio ele também fala, tá? E como os pequenos rituais que a gente faz no dia a dia, igual maquiar, né? Eu tô colocando maquiagem muito, porque é o que a gente tá, que eu estou fazendo agora, é o que é confortável pra mim, né? Mas como pequenos rituais ajudam a gente a ancorar o poder, né? A gente consegue ter aquela... Vai voltando igual a autoestima, você olha no espelho e fala, nossa, vai construindo um poder. E
a escolha, sabe, dos materiais, dos produtos que a gente usa, aplicando um rímel, aplicando uma base, batom, e aí a escolha das cores, isso é tudo influencia no seu dia a dia. Tudo influencia. Eu não sei se vocês percebem isso, mas as escolhas que a gente faz, até da roupa, maquiagem, cabelo, influencia no modo que você vai estar no dia a dia. A escolha até da cor que você, vamos supor, vai passar uma sombra, igual hoje no passeio, já tô bem clean, bem de boa. Mas é a energia do momento que você tá. Então, às vezes eu falo, tem que observar o que você tá emanando pro universo. Então eu escolho uma cor escura, né, um vermelhão e tal. O que você quer passar com isso? Né? Qual que é a sua intenção? Que a cor, depois você pesquise sobre coronometria. A cor influencia em tudo, né? Eu quero muito fazer um curso de coronometria pessoal, porque eu ainda não fiz. Escolhi um rosinha quase vermelha. E aí? O que vocês acharam? Sabe, gente, principalmente mulheres, se olhe com mais gentileza, com mais compaixão, com mais carinho, cuidado, sabe? Quando você for se olhar, se olhe mais com calma. Confiança é construída aos poucos, sabe? Talvez a gente, um dia de cada vez, fazendo uma coisinha ali, uma aqui. Às vezes acontece, né? A confiança é construída aos poucos. E um pincel, talvez um pincelzinho, pode lembrar de quem a gente é. Usa ele sem culpa, sabe? Converse com o seu parceiro, procure terapia. Se o seu parceiro não gosta, foi como aconteceu comigo. Não gosto que você se maqueia. Não é culpa sua. É isso, gente, que eu tenho pra hoje. Vou deixar meu cabelinho assim. Podia soltar, mas eu vou deixar ele assim que eu tô gostando. E eu espero muito que esse vídeo tenha te inspirado. Eu acho que essa ideia, eu quero falar de autoconhecimento em tudo na minha vida, até me maquiando. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, te inspire. Se você gostou, por favor, eu não sou de pedir like, vocês sabem, mas deixe nos comentários se você se maqueia, se você está fazendo a prática de meditação já, e se você já vai fazer a automaquiagem e meditar. É importante fazer isso, vai ser bom pra vocês. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, me senti linda com esse vídeo. E se tocou o coração, compartilha com uma amiga, que ela vai falar, que precisa lembrar o quanto ela é maravilhosa. Se maqueie. Um beijo e até o próximo vídeo.